Fala pra gente aí, Filipão. Pandemia. Sim. Muita gente ficou assustado, ficou com medo, hesitou em tomar a vacina. Depois a gente viu a vacinação aumentando e a diminuição dos casos. Então, eu não vou querer ouvir de você em relação à eficácia ou não de vacina. Não vamos polemizar nessa área, mas eu queria muito ouvir de você o seguinte: existem alguns relatos, e inclusive durante o próprio governo Bolsonaro, pode me dar, Danilo, fica tranquilo, ao vivo é assim mesmo. Durante o governo Bolsonaro, algumas ponderações dele, inclusive, eram sobre esse risco de doenças, de aumentar o risco de doenças cardíacas ou cardiovasculares por conta da vacina. Existe algum estudo, não existe algum estudo? Teve um aumento da incidência desse tipo de doença depois das vacinas do Covid? Ricardão, esse tema ainda é muito polêmico, né? É um tema que ainda tem muita dúvida, sem ter uma conclusão muito clara a respeito disso. Assim, eu não posso afirmar, né, categoricamente, porque ainda não temos resultados, né, desfechos suficientes para isso. Então, a gente falar que a vacina aumentou a incidência de doenças cardiovasculares, para eu afirmar isso, eu tinha que ter um embasamento científico, um estudo, né? comprovando que isso aconteceu. E isso a gente ainda não tem. Agora, isso é notório, né, e de opinião de vários colegas, que nos últimos anos a gente percebeu uma maior incidência de doenças cardiovasculares, principalmente embolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico, né, em pacientes sem fatores de risco para tal, né, em pacientes de baixo risco. E não dá para a gente ter, né, essa afirmação categórica e nem fazer uma correlação fidedigna. Mas a gente percebeu, coincidência ou não, que teve esse aumento dessa incidência. Um fator coincidente em todos esses pacientes era a vacinação. Isso, né? São pacientes, né, que a maioria da população foi vacinada, né, e são pacientes também, muitos deles eu pude ver, pude colher a história, são pacientes que tinham tomado realmente a vacina. Mas também tiveram muitos pacientes que se vacinaram e não tiveram. Né? Então não dá para a gente ter essa afirmação. O que eu falo assim, é sempre o bom senso. Tá? Eu costumo orientar meu paciente sempre pelo bom senso. Explico para ele o seguinte: a gente ainda não tem uma determinação, né, baseada em estudo. Então essa decisão vai caber ao paciente. Eu acho que a vacina para paciente de alto risco, ela é indiscutível. Se o paciente tem um alto risco em termos de Covid, né, ou seja, são pacientes que têm várias comorbidades, que se pegar Covid, a chance é muito grande dele evoluir com complicações, a vacina aí nesse caso, na minha opinião, é válida. Né? Em crianças, por exemplo, que são pacientes de baixo risco, crianças sem comorbidades, tem que ressaltar, né? Porque tem crianças que têm algumas outras comorbidades que as tornam de alto risco também. Mas em crianças sem comorbidades, eu optei, né, por não indicar a vacinação, mas isso é uma coisa pessoal. Né? Se você vacinou seu filho, seu parente, está errado? Não está errado. Né? Porque a gente ainda não tem desfecho. Então essa opinião é uma opinião pessoal. Né? E é a opinião pessoal de um médico. Então, Sim. Alguém que tem condição de falar muito mais a fundo. Mas eu confesso que, como pai, advogado, gente, então eu não tenho capacidade nenhuma de falar em relação a riscos, a fatores de risco, a efeitos colaterais que uma vacina possa dar. Mas eu confesso que eu hesitei. Eu tenho uma filha de 6 anos e no auge da pandemia, a preocupação era com os idosos. Então, que os jovens e as crianças trariam o vírus para dentro de casa. E quem estava exposto a risco eram os avós e depois os pais. As crianças, elas nunca foram a pauta principal, porque a incidência realmente era menor. Então, em relação a mim, eu não tenho medo. Se tiver que tomar vacina, toma. Se não tiver, não toma. Mas eu confesso que eu hesitei em relação à minha filha. Todos nós pensamos muito, né? Eu também não tenho decisão fácil em tempos que você não tem evidência concreta. Né? Então, e nem tempo para testar. Porque estava morrendo gente. Exatamente. Então, assim, é uma estratégia, né? Isso é indiscutível. Assim, também coincidência ou não, quando a gente vacinou a população,
a taxa de internação nas UTIs Covid diminuiu consideravelmente, né? Então, eu acredito na eficácia da vacina para paciente de alto risco. Para paciente de baixo risco, eu não sei se vale a pena correr o risco da vacinação, né, de desenvolver algum evento, um efeito colateral, né, para pacientes que não têm um risco grande em termos de adquirir o Covid, né? Então, quando você fala nessa questão de levar para dentro de casa, né, realmente tem que ter uma preocupação. Agora, por isso, né, vacinar a população de alto risco, né? Porque caso ele tenha o contato com esse vírus, ele vai ter uma proteção adicional, né? E o vírus se dissemina, né? Dificilmente a gente consegue frear isso aí, né? Mas assim, é uma decisão pessoal.